Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por você abrir as portas da sua casa para rezarmos juntos. Hoje, dia da Páscoa, a ressurreição do Senhor. Dia em que nós precisamos nos alegrar quase no extremo. É como uma criança que ganha um brinquedo novo e fica imensamente feliz. Essa deve ser a nossa atitude, esse deve ser o nosso sentimento. Anunciar a todas as pessoas, Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Que hoje Jesus possa ressuscitar também na sua vida. Quem sabe você esteja um pouco adormecido na sua caminhada de fé, mas creio que esta Quaresma e esta Semana Santa fez com que nós pudéssemos enraizar a nossa fé. Você que acompanha as explicações, eu quero agradecer também as mensagens que vocês me enviam dizendo: olha, suas explicações são maravilhosas, são muito boas, eu agora consegui entender. Obrigado pelas suas mensagens. Eu continuo estudando, eu continuo me dedicando para que eu possa levar até você um conteúdo de qualidade conforme os ensinamentos e a doutrina da nossa Igreja Católica. Muito obrigado pelo carinho. Vamos juntos meditar a palavra? Vou convidar você também para pegar o Evangelho de hoje, que é retirado de João, capítulo 20, versículos 1 ao 9. O texto diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, na minha opinião, esta semana que se inicia é a semana mais linda da nossa fé, porque ao longo desta semana nós vamos meditar sobre os encontros de Jesus logo após a ressurreição. Por isso, nós inauguramos hoje um novo tempo, chamado Tempo Pascal. E deste domingo até o próximo, nós viveremos a oitava da Páscoa. Então são 8 dias, como se fosse um único dia. É a oitava Pascal. Todas essas informações são importantes para que você possa vivenciar a sua fé. Por isso o Evangelho vai sempre trazer esse tema como se fosse o próprio dia. Assim como hoje nós ouvíamos esse encontro de Maria Madalena com o túmulo vazio. Assim nós vamos ver amanhã, depois de amanhã e toda a semana como se fosse esse primeiro dia da semana, que é o domingo, domingo da ressurreição, dia do Senhor, dies Domini.
dia do Senhor. Que nós possamos viver esse dia com esta alegria do encontro. E aí nós percebemos algo que deve ser entendido pela simbologia do texto. Veja, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo da ressurreição, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Para quê? Para levar as ofertas, o perfume, né? Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, ou seja, na primeira hora, mas quando ainda estava escuro. Quando a Sagrada Escritura nos fala desses momentos de escuridão, é esta escuridão relacionada à vivência da fé. Quando Maria Madalena vai ao encontro de Jesus, ela está vivendo esse momento de noite escura. E para que você entenda melhor sobre as noites escuras da fé, eu convido que vocês conheçam também os escritos de São João da Cruz. Inclusive, ele tem um dos seus escritos, intitulado Noite Escura. Se você quiser ler, é uma dica muito legal de leitura. Então, ela saiu correndo para contar para Simão Pedro e os outros discípulos que a pedra estava removida e Jesus não estava ali. E aí o que acontece? Simão Pedro sai correndo junto com João, que seria o discípulo mais novo. E a Escritura diz, aquele que Jesus amava. Aqui nós percebemos algo ligados à própria natureza humana. João era mais novo e os dois saíram correndo. Mas João, como era mais novo, ele conseguiu chegar primeiro. Tem agilidade física, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa agilidade física, não tem a mesma maturidade de fé do que Pedro, que já fez uma caminhada maior. Você consegue entender? Então ele chega lá e o que acontece? Ele se depara com aquela realidade, mas fica com medo de entrar no túmulo. E aí chega também Simão Pedro, olha e entra no túmulo e percebe toda aquela realidade. As faixas de linho estavam jogadas no chão. E é interessante tudo isso, porque a partir do momento em que Pedro entra no túmulo, aquele discípulo mais novo também se encoraja e acessa o túmulo vazio. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. E aqui há algo que nós precisamos gravar na nossa mente. Ele viu e acreditou. Como é que nós vamos viver a nossa fé no vazio? Quantas e quantas pessoas já me mandaram mensagem ao longo desta semana que participaram da própria Quaresma, da Semana Santa e começaram a entender a sua fé. Pessoas que já viveram praticamente a vida toda, mas agora que foram entender a vivência da fé católica. Isso se chama ver e acreditar. Participar para ver como que tudo acontece. E nós vamos ver coisas maravilhosas no entendimento da nossa fé e nessa vivência junto com Jesus. Ele viu e acreditou. Ele teve coragem de entrar também no túmulo e visualizar tudo aquilo que estava diante dos seus olhos. E ele viu e acreditou. Porém, aqui ainda há algo que precisa ser compreendido. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Claro que a gente entende, imagina o excesso de informações. Um dia anterior, haviam matado Jesus, sepultado Jesus, e aí no outro dia, no terceiro dia, ele ressuscitou.
Então eles ainda estavam vivendo aquela tristeza profunda. De repente Maria Madalena chega e diz, olha, retiraram o Senhor do túmulo e não sei onde o colocaram. Então é o excesso de informação. E claro, eles ainda não percebiam, nossa, agora a gente lembra daquilo que ele disse aquela vez, naquela situação. Então eu quero que a gente viva este tempo desta mesma forma. Nós estamos nos informando, nós estamos conhecendo e com este conhecimento nós precisamos deixar Jesus ressuscitar no nosso coração. É o primeiro dia da semana, domingo da ressurreição, e eis que Jesus não está mais no túmulo. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. Jesus ressuscitou. E eu quero que você anuncie esta alegria. Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa, uma feliz e santa passagem, que você possa anunciar: Jesus ressuscitou. Até o próximo programa.